Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Você sabe o que é um falso dilema? Quando duas opções são apresentadas para você escolher, mas ambas são falsas. Nós vamos começar a nossa reflexão sobre o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada a partir desse ponto. Mas antes, já sabe, dá o seu joinha, se inscreve nesse canal, curta, compartilhe com alguém. Você vai fazer três coisas. Você abençoa o nosso trabalho aqui do Pelo Rei e pelo Reino, ajudando esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. Você abençoa a vida de alguém que vai receber uma mensagem direta do coração de Deus para o coração dessa pessoa. E também você abençoa a você mesmo. Como? O algoritmo do YouTube, ou do Spotify, ou de outra plataforma que você estiver nos ouvindo, vai entender que é o tema que você gosta, que é o tipo de assunto que você gosta e vai direcionar outros canais bons para você ouvir. Fica com a gente logo após a vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. O texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, talvez mais conhecido que a própria Bíblia, é o Salmo 23, o Salmo do Pastor. E eu começo perguntando, você conhece o Salmo do Pastor? E o pastor do Salmo, você conhece? Vamos ler o texto e vamos fazer uma reflexão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. É um texto curto, são 6 versículos, é um texto extremamente conhecido, mas com tantos desdobramentos, com tanta profundidade, que não vai dar para a gente resumi-lo em um vídeo. Mas eu vou de forma rápida fazer uma visão geral e eu espero que Deus fale muito contigo. Qual é o falso dilema aqui nesse texto? A minha pergunta é, você já sentiu falta de alguma coisa? Já te faltou dinheiro, saúde, paz, emprego, sei lá, alguma coisa? Para mim já. E aí o texto está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nós temos um dilema aqui posto à frente. Primeiro, ou a Bíblia não está falando a verdade, as coisas vão faltar, ou Deus não tem sido o meu pastor. E esse é o primeiro equívoco, é o grande equívoco desse salmo. O texto, no original, ele não diz que pelo fato do Senhor ser o meu pastor, eu teria tudo. Mas ele diz que o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Pela presença do pastor, nada que me falte me fará sentir falta. É confuso? Não, na verdade é simples. A presença de Deus na minha vida, na sua vida como nosso pastor, nos supre por completo. E ainda que algumas coisas faltem, de nada eu sinto falta. Você pode falar, quem garante que você está certo? O próprio texto adiante nos mostra, quando o salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, se nada me faltasse, eu não andaria por esse vale. Mas o texto deixa claro que nós vamos passar pelo vale. Mas vamos continuar aqui na reflexão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. A ovelha é um animal que precisa ser pastoreada. A ovelha, não existe ovelha selvagem. A ovelha é um animal manso, é um animal gregário, é um animal dependente. Ovelha selvagem morre, ovelha solitária morre. E esse texto, quando a gente começa a ler que o pastor leva a ovelha para pastos verdejantes e águas tranquilas, confessa para mim, vai. Você está imaginando na sua cabeça aquele campo verdinho, igual um quadro, uma tela, e aquele lago azul bonitinho. Essa não é a realidade do contexto geográfico lá de Israel. O contexto, é um semiárido, é um deserto bege de areia e pedra e eventuais pedacinhos de pasto. E como que a ovelha se sente segura, dizendo que o pastor leva para pastos verdejantes naquele contexto de extrema aridez? Porque ela entende que o pastor vai encontrar
o lugar, ainda que pequeno, para ela pastar. E as águas tranquilas? Lembre, é uma região semiárida, é um deserto. Tem ali um olho de água aqui, um olho de água acolá. São pequenos lugares de água que vão secando, ou que são bravios, ou que são barrentas. Não existe esse lago azul bonito que a gente está imaginando. O pastor conduz as ovelhas dentro desse contexto terrível e inóspito para um lugar de melhor alimento e de melhor água. As ovelhas, de onde elas ficam no aprisco até onde elas vão beber água, podem caminhar 2, 3, até 4 quilômetros para beber água. É uma jornada extenuante. E a ovelha é um animal extremamente dependente, como eu disse agora. Quando ela chega naquele lugar, ela está cansada, ela está com sede, mas dependendo da qualidade da água, ela não tem coragem, ela é um animal medroso. Se a água for agitada, for barrenta, ela morre de sede na frente do lago, mas não bebe. Será que nós somos assim também? Será que às vezes, sedentos por amor de Deus, a gente está diante da oportunidade de saciar a sede e estamos morrendo de sede sem beber? Essa é a ovelha. E aí o que o pastor faz? O pastor muitas vezes pega aquela água e dá na boca da ovelha. Ele faz a ovelha ser nutrida pela pastagem, pela água, pelo amor que ele tem por aquelas ovelhinhas. A ovelha precisa do pastor até mesmo para tomar água. E Deus nos compara, a Bíblia nos compara como ovelhas, não pela falta de inteligência, mas por esse amor e esse cuidado do pastor para com a minha vida e para com a sua vida. O pastor, mesmo num cenário inóspito como um deserto, ele leva essas ovelhas para o lugar de nutrição, os pastos verdes e a água. E é isso que Deus faz comigo e com você. Mesmo na aridez da vida, ele nos conduz para pastos verdes e para águas de descanso. Por que ele faz isso? Por amor ao seu nome. Dando sequência no texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se o texto inicia dizendo que nada me faltará e no contexto diz que vai ter vale de sombra e morte, como eu já disse no início, parece que há um contrassenso? Não, é a vida. Esse texto ele nos mostra 3 cenários. Quais são os cenários? Pastos verdes e águas de descanso, vale de sombra e morte. E o terceiro cenário a gente vai ver mais adiante. Mas essa é a vida. Quantas vezes você já teve momentos de paz com pastos verdes e águas de descanso? Quantas outras você já teve passando pelo vale da sombra e da morte? Mas aqui a questão é que a gente, apesar de passar pelo vale da sombra e da morte, não tem medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Esse é o centro do Salmo 23. O Salmo 23 ele tem uma estrutura poética chamada quiasmo, que é quando o texto começa numa dimensão, ele vai afunilando, chega ao centro e ele expande novamente. E se você for pegar o texto original e contar a quantidade de palavras, o centro, o exato ponto central do Salmo 23 é porque tu estás comigo. E essa reflexão deste salmo me motiva a continuar na vida. Olha que interessante se a gente for colocar essa frase a cada reflexão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Guia-me para águas de descanso, porque tu estás comigo. Me leva para pastos verdejantes, porque tu estás comigo. Eu vou te convidar a ler o Salmo 23 colocando essa expressão, porque tu estás comigo, ao final de cada frase. E você vai perceber que em todos os momentos, que em todos os cenários, que em todas as circunstâncias, o fato de Deus estar comigo, o fato de Deus estar com você é o que tira o medo. Do vale da sombra da morte é o que nos traz descanso nas águas e alimento no pasto verde. O pastor está presente na vida da ovelha, independente do cenário. O Vale da Sombra da Morte, muito provavelmente, era uma depressão que tinha ali perto entre Jerusalém e Jericó, e era uma trilhazinha muito estreita. E quando um pastor vinha por um caminho e outro pelo caminho oposto com o seu rebanho, podiam confundir as ovelhas, mas cada pastor cantarolava alguma coisa, falava alguma coisa, e as ovelhas, pelo som da voz do pastor, os seguiam. Isso me faz lembrar quando Jesus diz que ele é o bom pastor e que as ovelhas conhecem a sua voz. Teu coração está sensível para ouvir a voz de Jesus na sua vida? Aqui nós vamos falar de 2 objetos, a tua vara e o teu cajado me consolam.
O cajado é aquele pedaço de madeira com um gancho na ponta, que você já deve ter imaginado, e a vara às vezes era o próprio cajado e às vezes era um instrumento à parte, com um pedaço de pau com alguns objetos na ponta. Qual é o objetivo de cada um deles? Eu vou começar pelo cajado. O cajado com esse gancho tinha a função de às vezes conduzir a ovelha. Lembra que falou que passa pelo vale da sombra e da morte e não tem medo? Esse era um vale muito estreito e às vezes a ovelha caía da estradinha. O pastor pegava ela com aquele cabo, como se fosse um cabo de guarda-chuva, e trazia ela de volta. O cajado serve para trazer de volta a ovelha que se afastou. E a vara? A vara era um instrumento de proteção. Se viesse um predador, o pastor usava a vara para bater no lobo, por exemplo. Mas, eventualmente, se a ovelha estivesse saindo ali da jornada, o pastor dava uma batida nela. Por quê? Porque, por amor a esta ovelha, para que ela não perca a vida, às vezes é necessário bater nela para que ela volte para o caminho. É por isso que a vara, apesar de ser um instrumento de disciplina, traz consolo. Quantas vezes passamos por situações em nossa vida que não entendemos, pensamos que estamos sendo castigados por Deus e, na verdade, pelo amor e misericórdia de Deus, Ele está nos cuidando. Eu quero que você pense que o pastor está contigo. E mudando agora o cenário, o pastor passa a ser um anfitrião. Lembra que no início era um pastor conduzindo ovelhas pelo vale, pelos pastos verdes, para águas, e agora esse mesmo Deus passa a ser um anfitrião. Se a metade inicial do Salmo nos mostra o movimento da vida, a segunda metade nos mostra o repouso eterno. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sentar-se à mesa é um símbolo de intimidade. Deus, a todo instante, na Bíblia Sagrada inteira, estende a destra da intimidade com Ele para mim e para você. O pastor quer ter intimidade com as suas ovelhas. O salmista, que estava fazendo uma analogia de campo, agora faz uma analogia de casa e mesa. Na transitoriedade da jornada da vida, o pastor está conosco. Na eternidade das moradas eternas, Deus está conosco também. Porque Ele diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Bondade é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço. Por amor ao nome de Deus, porque Tu estás comigo, Ele nos conduz na jornada da vida, quer seja em pastos verdes, quer seja no vale da sombra e da morte. Por quê? Porque essa transitoriedade vai nos levar para o lugar de morada eterna, a casa do Senhor, por longos anos. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço que envie para alguém, abençoe a vida de alguém, e eu te estimulo a confiar que o pastor está contigo, independente da estação da vida. Pelo Rei e pelo Reino, anunciando o Evangelho até que o Senhor venha.